A paróquia de Santa Bernadette não aparecia em mapas turísticos, nem era procurada por fiéis. Situada numa cidade pequena entre colinas silenciosas, ela parecia existir fora do tempo, como se estivesse esquecida até por Deus. Fui enviado para lá como parte do meu seminário final, um estágio prático antes de assumir votos definitivos. A arquitetura era impressionante, mas carregava uma melancolia física. As torres antigas, cobertas de musgo, pareciam observar cada passo dos vivos. Lá dentro, a luz mal atravessava os vitrais enegrecidos, e o som de nossos próprios passos retornava com um eco lento, quase como se alguém andasse logo atrás. Padre Raul me recebeu sem sorrisos. Era um homem alto, de voz rouca e olhos fundos, com um cansaço que parecia vir de outro tempo. Ele me disse poucas coisas, que a igreja tinha uma rotina simples, que poucos fiéis apareciam, e que o silêncio era não apenas uma virtude, mas uma exigência naquele lugar. Aqui até as palavras pesam mais, ele disse. Achei poético na hora. Hoje acho que ele estava me avisando. Minhas primeiras tarefas foram rotineiras: limpar o altar, manter o salão organizado, acender as velas antes das missas. Mas no terceiro dia, algo diferente aconteceu. Estava sozinho na nave central quando ouvi o som da porta do confessionário se abrindo. Não era o estalo natural de madeira velha. Era o som da maçaneta girando, seguido por um rangido longo. E depois, silêncio. Virei-me imediatamente, não havia ninguém. Caminhei até lá, cauteloso, e encontrei a porta entreaberta. Espiei por reflexo, nada. Apenas o escuro espesso, o cheiro de cera velha e algo mais, uma sensação de presença. Naquela noite, mencionei o ocorrido ao padre, tentando manter um tom neutro, quase casual. Mas ele não sorriu. Nem pareceu surpreso. Apenas desviou o olhar e disse como se recitasse uma instrução antiga. Às 17h15 o confessionário sempre se abre. Não é função sua se envolver. Continue suas tarefas e jamais entre lá nesse horário. A forma como ele disse isso, calma, mas carregada, me deixou inquieto. Não era uma orientação, era um aviso. Nos dias seguintes voltei a observar. Era sempre igual. Às 17h15 a porta do confessionário se abria sozinha. Nenhum fiel entrava na igreja nesse horário. Nenhuma movimentação externa. Apenas eu, os bancos vazios e aquele som. A porta se abria, permanecia aberta por 7 minutos exatos. Depois se fechava sozinha. Era preciso estar presente para ouvir. Não era um fenômeno que deixava rastros, só dúvida. Aquela noite me envolveu como uma febre. Eu virava na cama, suava frio, ouvia novamente aquele som em looping. A maçaneta girando, o rangido da madeira. O silêncio depois. Não era mais apenas curiosidade. Era uma inquietação viva. Uma sensação física de que algo aguardava. Eu me perguntava se aquilo era um fenômeno sobrenatural ou apenas o eco de um trauma preso nas paredes daquela igreja esquecida. Mas no fundo eu sabia. Havia alguém, ou algo, querendo ser ouvido. E de alguma forma queria ser ouvido por mim. No dia seguinte, às 17h10, caminhei em direção ao confessionário com passos lentos, sentindo o peso do ar ficar mais denso a cada metro. Entrei pelo lado do padre e me sentei. A madeira rangia sob meu corpo. O cheiro era de cera antiga, incenso velho e algo mais. Algo como roupa guardada por décadas em um caixão. Às 17h15 ouvi a maçaneta girar, a porta se abrindo e o tecido grosso da cortina tremulando. Não vi ninguém, mas havia ali uma presença.
tão clara quanto qualquer coisa física. A voz atravessou a tela de madeira de forma cortante, rouca, sofrida. Padre, eu não sei se ainda posso ser perdoado. Ela não era agressiva. Era densa, arrastada, cada palavra parecendo arranhar o próprio tempo. Permanecia em silêncio, ouvindo enquanto aquela entidade, fosse o que fosse, desabava uma culpa repetida. Contava que havia traído alguém, entregado um homem que buscava abrigo na igreja, mencionado ordens superiores e nomes que não podiam ser ditos. Era uma dor antiga e ainda assim crua. O relato ficou mais específico. O homem em questão era um dissidente político durante os anos da ditadura. Buscou refúgio ali entre os bancos e o altar. Foi aceito, por pouco tempo. Eu disse onde ele estava, disse a voz. Quando vieram, eu não impedi. A parte mais aterradora, no entanto, veio em seguida. Escondemos o corpo aqui mesmo, atrás do altar, tijolos, um espaço selado. Está lá até hoje e ninguém sabe, só eu. O confessionário inteiro parecia mais frio depois disso. Houve um silêncio denso. Eu não sabia se deveria dizer algo. Parte de mim sentia que, se falasse, cruzaria uma linha. A respiração do outro lado tornou-se mais intensa, mais próxima, como se a criatura invisível estivesse encostada na tela, aguardando. Esperando não só por escuta, mas por resposta. Eu não disse nada. O silêncio continuou por alguns segundos até que a porta do outro lado se fechou. Sozinha, com um som seco, mas sem violência. Algo encerrado, ao menos por agora. Me levantei trêmulo, sentindo o frio me percorrer como um arrepio constante. Quando fui até a sacristia, encontrei Padre Raul parado ali, como se já esperasse por mim. Ele não perguntou o que ouvi, apenas fez uma pergunta direta. Você respondeu? Eu neguei. Ele suspirou com alívio e disse, melhor assim. Depois virou-se e foi embora, como quem aceita que certos ciclos precisam continuar, mesmo que sejam silenciosos. Naquela noite ele me contou pela primeira vez a história real por trás daquilo que todos evitavam. Disse que em 1977 um homem apareceu na igreja em fuga, acusado de subversão. Foi acolhido, até que vieram buscá-lo. Diziam que era perigoso. Mentiram. Foi executado ali mesmo. Um dos cúmplices, tomado pelo remorso, trancou-se no confessionário e lá morreu, sentado, de batina, como se ainda esperasse alguém. Desde então, às 17h15, a porta se abre. Todos os dias. Antes de se recolher, Raul disse algo que ficou ecoando na minha cabeça até hoje. Não é assombração, meu filho. É desespero. É arrependimento que não encontra ouvidos. E às vezes, ouvidos são perigosos. Aquela frase selou tudo. Aquela igreja não era apenas um templo. Era um cofre antigo, trancado com preces que não funcionaram. E algo ali dentro ainda tentava escapar. Não para assustar, mas para ser ouvido, para ser perdoado, ou para ser substituído. Depois daquela conversa com Padre Raul, os dias passaram mais silenciosos do que nunca. A igreja parecia suspensa no tempo. O som dos bancos rangendo soava mais alto, o ar parecia mais pesado. Mas o que mais me incomodava era o confessionário, agora sempre fechado. A porta, que antes se abria sozinha às 17h15, permanecia imóvel. E mesmo assim, algo em mim sabia que ele ainda estava ali, esperando. Não era mais visível, mas era mais presente do que nunca. Comecei a perceber pequenas mudanças no ambiente. As velas ao lado do confessionário amanheciam apagadas, mesmo quando deixadas acesas na noite anterior.
Certa vez encontrei a cortina da entrada ligeiramente torcida, como se alguém a tivesse tocado. E o pior, a sensação de ser observado já não vinha apenas às 17h15. Ela me acompanhava ao limpar o altar, ao atravessar os corredores, ao recitar as orações. A presença havia se espalhado. Passei a sonhar todas as noites com a mesma cena. Estava de joelhos diante do altar e ouvia batidas surdas vindas de dentro da parede. 3 batidas, sempre 3. Depois uma voz sussurrava algo incompreensível, como se falasse por baixo d'água, sufocada por tijolos. Acordava com a respiração presa e os olhos marejados, sempre no mesmo horário, 3h17 da madrugada. Padre Raul me observava em silêncio. Sabia o que estava acontecendo, mas não dizia nada. Apenas passava mais tempo na biblioteca da igreja, lendo um antigo livro de registros que jamais me permitiu tocar. Uma noite, sem me ver, viu anotar algo num pequeno caderno e escondê-lo dentro de uma caixa de madeira trancada com chave. Quando ele me viu, apenas disse: "Não é para você, ainda não", e saiu. A inquietação aumentava. O confessionário estava em silêncio, mas era como se aquele silêncio gritasse. Um dia, sozinho na igreja, resolvi me aproximar dele mais uma vez. Toquei a madeira. Estava gelada. Encostei o ouvido e escutei nada. Mas o nada ali era denso, um vazio que parecia respirar. E então, sem perceber, abri a porta do lado do penitente. O cheiro que saiu de lá era de mofo, poeira e terra úmida. Dentro não havia nada fora do comum, mas ao me sentar ali, pela primeira vez do outro lado, percebi que o som da igreja parecia mais distante, como se aquele espaço estivesse deslocado da realidade ao redor. E ali, sentado, ouvi algo novo. Não uma voz, não um sussurro, um suspiro, curto, abafado, logo atrás de mim. Girei o corpo assustado, mas não havia ninguém. Ainda assim tive certeza. Alguém me acompanhava naquele instante. Corri até a sacristia e procurei o caderno que Raul havia escondido. Sabia onde estava. Quebrei o cadeado com um martelo pequeno da manutenção e folheei as páginas com pressa. Entre orações, anotações sobre missas e eventos antigos, encontrei uma página marcada. Confissão repetida, entidade persistente, alvo, redimir ou substituir. Havia datas, todas às 17h15 listadas ao longo de mais de 30 anos. E ao lado de algumas, um símbolo em vermelho, uma cruz invertida. Com o coração acelerado, fechei o caderno. O que quer que estivesse ali não queria apenas confessar. Queria sair. Ou pior, queria alguém em seu lugar. Alguém disposto a ouvir por tempo suficiente. Alguém que carregasse o fardo. Ou alguém que abrisse a porta errada. Nos dias que se seguiram, tentei agir normalmente, mas a igreja já não era a mesma. O confessionário seguia fechado, mas não silencioso. Comecei a ouvir estalos vindos de dentro durante a missa, durante as orações, durante o sono. Às vezes, enquanto limpava o corredor lateral, tinha a certeza de ouvir a porta se abrindo, mas quando virava, ela permanecia trancada. O som estava na minha cabeça, ou então vinha de um lugar mais profundo. Certa tarde, enquanto preparava o altar para a missa do domingo, vi algo que me gelou por inteiro. Uma das velas próximas ao confessionário começou a queimar de trás para frente. A chama retrocedia pela haste, como se o tempo ali funcionasse ao contrário. Apaguei todas as velas às pressas e fui até o banco mais próximo. Sentei. Rezei. Mas enquanto sussurrava as palavras da oração, uma voz repetia cada uma delas comigo, em uníssono.
Corri até os arquivos da paróquia. Busquei os registros mais antigos. Queria saber quem havia morrido ali em 1977. Mas o nome do homem nunca foi escrito. O corpo nunca registrado. Era como se aquilo nunca tivesse existido. E mesmo assim havia ali uma presença que sabia demais, que estava presa, ou talvez à espreita, esperando o momento certo para cruzar novamente para o lado de cá. Na noite seguinte encontrei Padre Raul sentado na sacristia com o olhar fixo em um ponto qualquer da parede. Falei sobre os sinais, sobre o caderno, sobre a cruz invertida. Esperei uma resposta, mas ele parecia ausente. Finalmente murmurou: "Eu também ouvi, anos atrás, mas não fui até o fim. Só escutei. Nunca respondi." Perguntei o que teria acontecido se tivesse respondido. Ele apenas sorriu. Um sorriso pálido, vazio, e permaneceu em silêncio. Foi então que tomei minha decisão. Se aquilo queria ser ouvido, eu ouviria. Se queria confissão, eu confessaria junto. E se queria redenção, eu tentaria entender o que havia sido deixado para trás. Na tarde seguinte, entrei no confessionário antes da hora marcada. Sentei no lado do pai, mas desta vez deixei a porta entreaberta. Às 17h15 ela se abriu por completo, sem tocar na maçaneta, e uma sombra passou por mim. Não na minha frente, mas dentro de mim. A voz que veio não era mais a mesma. Estava mais firme, mais viva. Ela não pedia mais perdão, pedia continuidade. Queria ser ouvida até o fim. Me vi repetindo as palavras dela, como um eco, como se fôssemos o mesmo. E no instante final, quando ela terminou a confissão, senti um silêncio absoluto dominar o espaço. Um tipo de paz, mas uma paz artificial, como o silêncio que vem antes do som mais alto do mundo. A porta do outro lado se fechou, sozinha. O ar ficou parado. Tudo parecia resolvido, até que, ao tentar sair, percebi que a maçaneta não girava. Empurrei. Nada. Tentei gritar e percebi que minha voz não saía. Do outro lado ouvi passos e uma nova voz. "Padre." Era alguém pedindo para se confessar. E então entendi. Eu ainda estava ali, mas o lugar que ocupava não era mais o mesmo. A paróquia de Santa Bernadette permanece aberta até hoje. Há sempre alguém atendendo confissões às 17h15, todos os dias, pontualmente. E quando a porta se fecha, ninguém sabe ao certo quem está sentado de cada lado. Passaram-se dias até que o Padre Raul me procurasse novamente. Quando o fez, parecia um homem envelhecido pelo silêncio. Sentou-se ao meu lado na nave vazia e juntos observamos o confessionário, fechado, imóvel, mas com uma presença que continuava a pulsar como um segundo coração dentro da igreja. Ele me olhou como quem reconhece algo inevitável e disse apenas: "Agora é você quem sabe. Eu apenas sobrevivi, mas você respondeu." Depois disso, nunca mais o vi. Ouvi dizer que deixou a cidade numa noite de neblina, sem bagagem, sem despedidas. Apenas partiu. A paróquia passou a ser minha responsabilidade. As tarefas, os horários, as missas, os velórios. A rotina. Mas a rotina era apenas a superfície. No fundo havia outra coisa. Algo que não me deixava esquecer onde eu estava todas as tardes às 17h15. As confissões voltaram a acontecer. Com frequência, pessoas que nunca vi antes surgiam, caminhavam direto até o confessionário e falavam por longos minutos. Algumas saíam chorando, outras saíam estranhamente calmas. Nenhuma delas sabia meu nome. E quando me vi no espelho do lavabo da sacristia, certa noite percebi algo sutil. Não eram meus olhos que me encaravam, eram olhos que observavam por dentro de mim.
As velas da nave agora acendiam-se sozinhas no mesmo horário. A luz tingida que atravessava os vitrais parecia mais avermelhada, como se algo nos céus também tivesse mudado. O confessionário, antes um objeto sagrado de redenção, tornara-se uma espécie de portal. Não entre mundos, mas entre intenções. Uma fronteira onde não se sabe mais quem julga quem, ou se o ato de confessar ainda é humano. Uma noite, ao revisar os bancos após a missa, encontrei um papel deixado entre as páginas de um inário. Estava escrito à mão, com letra trêmula: "Não ouça por muito tempo, eles também aprendem a ouvir, e a voz que fala começa a usar a sua." Guardei o bilhete na minha batina. Nunca falei sobre ele, mas desde aquele dia, toda vez que atendo alguém do outro lado da tela, fico me perguntando se sou mesmo eu quem está ali, ou só a minha forma, minha continência. Em alguns sonhos, sou apenas a voz que responde. Em outros, sou o penitente, e às vezes nenhum dos dois. Apenas um eco, um fragmento de algo que ficou para sempre preso ali, na cadeira onde o perdão era suposto acontecer. Comecei a escrever datas em um caderno, assim como Raul fazia. Algumas datas terminam com cruzes, outras com nomes, mas a maioria apenas com silêncio. E é esse o detalhe mais assustador. O silêncio tem nome próprio. A porta do confessionário ainda abre sozinha. Às vezes antes da hora, às vezes depois. Mas nunca falha. Houve uma semana em que a igreja ficou trancada por reformas. E mesmo assim, ouvi os 3 estalos vindo de dentro do confessionário, exatamente às 17h15. Chaves giram sozinhas. As dobradiças não enferrujam. E a sensação de ser substituído pouco a pouco cresce como musgo sobre pedra. Se hoje você vier até a paróquia de Santa Bernadette, encontrará o lugar bonito, calmo. As paredes restauradas, as velas acesas, os bancos polidos. Mas se chegar perto do confessionário, verá algo nos olhos do padre que estiver lá dentro. Uma ausência sutil, um tempo errado, uma pausa que não devia existir entre uma palavra e outra. E talvez, ao se abaixar para confessar, escute alguém dizer, com sua própria voz: "Padre, eu não sei se ainda posso ser perdoado." Aqui no canal O Quinto Sussurro, o medo não grita, ele sussurra. E você vai ouvir. E se você tiver coragem de continuar ouvindo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas lembre-se, alguns sussurros poderão nunca mais sair de sua mente.